Voltei e dessa vez voltei pra gente conversar sobre o terceiro episódio de The Last of Us. Você já sabe, toda segunda-feira nós postamos um vídeo falando sobre o episódio de domingo e também temos vídeos de quarta e sexta-feira. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. O terceiro episódio da série mais bombada do momento, ele foi o típico episódio de meio de temporada. Aquele episódio que você precisa para ter uma passagem, para explicar algumas coisas que a gente estava sem explicação, mas ainda assim um episódio que quase não acontece nada. Isso não quer dizer que o episódio foi ruim, eu adorei, mas ele teve pouca ação, pouca cena de tensão, de suspense, como teve nos dois primeiros, mas ainda assim foi um episódio importante. Então agora vai começar alguns spoilers. Se você ainda não assistiu o terceiro episódio, vai lá assistir, depois volta pra cá pra gente conversar mais. Esse terceiro episódio começa com o Joel e a Ellie. Eles estão indo ali, né, procurar os vagalumes, procurar o irmão do Joel. Porque ele fala que ele tem contato com os vagalumes, então vai ser a pessoa certa pra saber aonde ele tem que deixar a Ellie, né? Mas antes que isso aconteça, eles vão passando por alguns lugares e o Joel vai explicando o que tinha acontecido ali, como era aquilo. Então eles veem um avião caído, depois eles passam por um local onde tem vários esqueletos assim, e a Ellie pergunta se eles estavam infectados e o Joel fala que não, que eles não, provavelmente não, mas mataram mesmo assim porque eram menos pessoas com possibilidade de virar um zumbi, né, de ser infectado por aquele fungo. E aí eles vão seguindo a caminhada e nisso corta para uma cena lá em 2003, se eu não me engano, onde nos apresenta um personagem que é muito querido pelos fãs do jogo, que é o Bill, né? Ele se passa naquele momento que o Joel tava falando pra Ellie, né, que aquelas pessoas foram tiradas das suas casas num toque ali, né, de levar para um ambiente seguro, só que foram mortas no caminho, né? Então, dá a entender que o Bill faria parte daquelas pessoas, só que ele fica escondido como se fosse num bunker ali na casa dele, e os policiais que estavam ali na casa não encontram ele, então eles falam, não tem mais ninguém aqui, vamos embora. Só que o Bill, sim, sensacional, entendeu? Ele fica com praticamente um bairro todo pra ele, então ele vai no mercado, ele vai em vários lugares pra construir coisas que vão fazer toda a diferença pra a sobrevivência dele, né? Ele também coloca várias armadilhas no perímetro, assim, da casa dele, teoricamente, né? Ele coloca uma cerca também em volta, assim, pegando várias coisas. Ele fica praticamente com uma cidadezinha, assim, pra ele. E depois da cerca, né, tem algumas armadilhas e tudo mais. E ele fica por anos, assim, sozinho ali, sem ninguém, pelo menos dá a entender que ninguém vai perturbar ele. Até que um dia uma pessoa cai numa armadilha e ele conhece o Frank. E aí, quando ele conhece o Frank, mesmo ali muito desconfiado, mesmo ele sem saber se confiou ou não nele, o Frank vai pra casa dele, do Bill, eles jantam juntos, o Frank toma um banho, né, e ele fala, bom, agora eu vou embora, tal, e até que eles têm um momento e eles acabam ficando juntos. E aí o episódio ele vai se basear praticamente na relação dos dois, na relação que eles construíram juntos, né. Foi uma coisa muito especial, muito bonita se ver na tela. Eu fiquei um pouco incomodada no começo quando o Bill, eu acho que ele confia muito rápido no Frank, pelo menos na série foi assim, né?
Ele chega ali, o Bill tá muito desconfiado e de repente os dois estão na cama. Então eu fiquei sem entender muito qual seria a real personalidade do Bill. Se é aquela pessoa que vai se virar sozinho e que não quer ninguém perto e vai matar quem se aproximar, ou se é aquela pessoa que realmente estava carente de uma atenção ali, porque fazia muito tempo que ele não convivia com ninguém e se abriu daquela forma pro Frank. Ainda bem, né, que ele resolveu dar uma chance ali, porque realmente foi uma história muito bonita que eles contaram dos dois juntos. E aí é nesse episódio que nós vamos entender sobre as músicas lá do episódio primeiro, que o Joel ele sabia, né, pelas décadas que tocava no rádio, né, a música, ele sabia o que queria dizer. E aí foi uma coisa que o Frank conversou com a Tess, né? Eles combinaram esses códigos, né? Então mostra também o Joel e a Tess indo visitar os dois, né? O Bill bem desconfiado com uma arma em cima da mesa, mas ainda assim eles criaram ali os quatro uma espécie de amizade, mesmo com todas as desconfianças do Bill. Então teve alguns instantes assim, né, teve alguns pontos que a gente começa a entender, porque não faria sentido o Joel pegar a Ellie e levar pra casa do Bill sem a gente entender quem era o Bill, né, quem é essa pessoa. Então eles mostraram todo o decorrer ali desse relacionamento, como eles se conheceram, quem era o Frank, quem era o Bill, pra aí sim o Joel chegar na casa com a Ellie e pegar as coisas que ele precisava. E aí eles fizeram uma mudança considerável, né, no jogo, porque no jogo o Bill fica vivo, né, e ele tem várias interações com a Ellie. Na série, como a gente sabe, o Bill preferiu morrer junto com o Frank. Então, quando o Joel chega com a Ellie na casa, já estão os dois mortos e ele encontra uma carta, né, do Bill falando sobre algumas coisas. E aí foi a parte mais linda, talvez, do episódio, ou nem tanto a parte mais linda, mas a parte mais emocionante, que foi o Bill falando que quando todo mundo morreu, ele até ficou feliz porque ele não gostava de pessoas, mas que ele descobriu que teria uma pessoa ali que valeria a pena salvar ela, né? Valeria a pena cuidar dela. E essa pessoa era o Frank. E da mesma forma que aquela pessoa era o Frank, o Joel tinha a Tess. E aí isso foi bem pesado, porque o Joel lê aquilo e ele sabe que ele não cuidou da Tess como ele deveria, pelo menos na cabeça dele, né? Não teria nada que ele pudesse fazer pra mudar o rumo disso, mas você fica triste, né, por ele. Mas ao mesmo tempo, você vê que na verdade a missão do Joel, né, de sair meio que daquele luto obrigado, de cuidar de alguém, é cuidar da Ellie, né, ter essa relação de pai e filho, levar ela para um lugar seguro, né, proteger ela. Vale a pena lutar pela Ellie, vale a pena protegê-la, vale a pena salvá-la, porque ela é a esperança, né, de todo esse mundo caótico que virou. E aí o episódio termina com os dois pegando o carro, né, saindo ali da propriedade do Bill e indo atrás do irmão do Joe. Foi basicamente isso que aconteceu, né, como eu falei, foi um episódio meio que de meio de temporada, com aquela barriga, uma coisa que eles poderiam ter explicado em 20 minutos, eles transformaram em 1 hora. Gostei, ainda assim foi um episódio que me cativou, foi um casal apresentado que assim, eu fiquei apaixonada, né, pelos dois. E ali a gente começa a entender mais, né, do porquê o Joe vai pra casa deles, porquê ele fica com o carro, o porquê das músicas, o que aqueles códigos, né, queriam dizer, quem inventou aquilo. Então eles apresentam isso nesse terceiro episódio. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio tanto quanto eu. A gente aguarda ali pelo quarto
episódio, que é no próximo domingo, e na segunda-feira, vocês já sabem, vai ter um videozinho aqui pra gente conversar mais e a gente apresentar todas as narrativas desse episódio. Não se esqueçam de comentar, de falar o que vocês acharam também, de dar o seu like nesse vídeo. É isso, um beijo e até já!